Em sua primeira tentativa a uma vaga na Assembleia Legislativa, Gustavo Victorino, do Republicanos, não apenas foi eleito, como se tornou o deputado estadual mais votado do estado. Aos 56 anos, ele somou 112.920 votos, uma marca que, até mesmo para ele, foi surpreendente. Victorino, apesar da modéstia, tem um público cativo que o acompanha há anos. Seu eleitorado veio sendo formado principalmente pelas ondas do rádio e da TV. Advogado e jornalista, natural de Porto Alegre, o novo membro da Assembleia conversa com os gaúchos diariamente, desde 2004, por meio da Rede Pampa, onde é, entre diversas funções, membro da bancada do programa televisivo Atualidades Pampa. Gustavo Victorino nos concedeu uma entrevista exclusiva. Por você, eu deixaria de beber. Por você, rico no mês, eu dormiria de meias pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome, eu viveria em greve de fome, desejaria todo dia a mesma mulher. E é com grande alegria que eu recebo o deputado mais bem votado do Rio Grande do Sul. É um prazer em revê-lo. Eu acho que o que não vai faltar hoje vai ser assunto. Parabéns, Gustavo Victorino. Que alegria, Fernandinha, que alegria reencontrar você. Fernanda Appel, daquelas grandes profissionais que eu tive o privilégio ao longo da minha vida de ter como colega de trabalho na Rádio Pampa, na Rede Pampa de Comunicação. Fico feliz, e principalmente nesse programa, Consumidor RS, que trata de temas tão importantes. Eu acho que tão importante quanto o perfil é a gente falar da importância do consumidor, a importância do respeito ao consumidor, mas contar um pouco da minha história também vai ser legal. Lembrando que o Gustavo é um grande advogado e eu sempre me socorri, na época da rádio, do teu conhecimento vasto do direito, que eu acho que fez toda a diferença nessa questão política. O que te motivou a entrar de cabeça nesse mundo da política? Olha, eu diria, Fernanda, que foi uma circunstância muito atípica. Essa circunstância começou quando amigos, telespectadores, ouvintes começaram a dizer, por que você não entra na política, não faz alguma coisa, enfim. Eu tinha a minha vida organizada como advogado, como jornalista. E o deputado Zucco, que é meu amigo pessoal, disse, olha, Vitorino, vamos fazer uma dobradinha. Eu para federal, você para estadual. Vamos fazer uma dobradinha que acho que vai dar certo. No princípio, tratei a coisa com uma certa resistência, com um certo cuidado, mas aí foi avançando, final de abril, início de maio, eu digo, olha, estou precisando de fortes emoções. Acho que vou passar para o outro lado do balcão, deixar de ser apenas a pedra e virar a vidraça. E aí, na hora de ser a vidraça, a gente vê exatamente como é importante a gente conhecer aquilo que a gente quer fazer. Passei a estudar um pouco mais a política como ela é e conhecer principalmente o nosso Rio Grande do Sul. Não, e a dobradinha deu certo, porque ele também foi eleito. Isso, o deputado Zucco foi o mais votado, o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, e eu, o deputado estadual mais votado do Rio Grande do Sul. Acho que não podia ter uma dobradinha dado mais certo, né? Como é que fica agora a questão da comunicação? A gente sabe que a tua voz sempre foi uma voz muito latente, importante para a população, não só nessa questão do direito, mas da comunicação mesmo. A Rádio Pampa, quando se fala em Gustavo Victorino, a gente enche o nosso coração de alegria. Eu falo porque eu também sou tua fã. Então, a recíproca eu sei que é verdadeira, é metida ela, né? Não, mas é verdade. Eu sempre enxerguei na Fernanda não apenas uma grande locutora, mas alguém também com uma formação bastante avançada. Porque a Fernanda, para quem não sabe, também é bacharel em Direito, tem formação jurídica, e diante disso você nota que a capacidade diante de um microfone, diante das câmeras, ela fica amplificada também pela sensibilidade em lidar com muitas vezes temas polêmicos. Mas esse processo, Fernanda, eu me preparei muito para enfrentar e eu tomei uma decisão, eu não vou me afastar do jornalismo.
eu já conversei com a Rede Pampa de Comunicação, veja você, a diplomação é no dia 31 de janeiro, e somente a partir do dia 1º de fevereiro, ou seja, 0 hora, dia 1º de fevereiro, eu passo a ser oficialmente deputado do Estado do Rio Grande do Sul. Então, até lá, eu vou continuar participando dos programas na TV e na rádio, e a partir dessa data, sempre que houver a possibilidade, porque vamos deixar bem claro, advogado eu não posso mais ser. A partir de 31 de dezembro eu vou suspender a minha carteira de advogado, porque a Lei 8.906 de 94, ela é taxativa, é incompatível a atividade parlamentar com a atividade advocatícia. Então eu tenho que suspender a minha carteira da OAB. Mas no tocante ao jornalismo não existe nenhuma vedação legal. O aspecto que eu quero considerar aqui é que o regimento interno da Assembleia Legislativa é bastante rígido em relação a não apenas a frequência do parlamentar, mas a sua assiduidade a todas as atividades. Porque além do grande expediente, tem também as comissões, e tudo isso exige uma participação significativa do parlamentar que não pode se ausentar. Então, se for possível conciliar os horários da minha atividade parlamentar com a atividade jornalística, eu tenho certeza, vou continuar no rádio e na televisão, que vai me deixar muito feliz. Eu vou te instigar um pouco, porque eu lembro da época da rádio, pelo menos comigo acontecia muito. Contigo não tanto. Como é que tu tem lidado com os haters? É terrível, é terrível. Tem gente que me xinga mesmo. A verdade é a seguinte, eu tenho posição, eu sou um conservador de direita e por conta disso, o pessoal da esquerda me ataca. E é inegável que nós vivemos num processo de polarização hoje no Brasil. Os esquerdistas também são atacados pelos haters de direita, e os haters de esquerda atacam os conservadores. Isso faz parte da democracia, mas existe um limite, e esse limite, evidentemente, deve ser estabelecido pela lei. Não tem como evitar. Sempre que você tem posição, Fernanda, e posição sobre temas polêmicos, vai ter alguém que não concorda com você. Projetos para deputado. Para quem não sabe, a gente, claro, com nossa formação jurídica, sabe o que um deputado faz, mas tem muita gente que não sabe. Eu queria que você desse uma explanada, o que o deputado estadual faz e o que você pretende fazer quando se tomar posse oficialmente. Quando é o dia mesmo? Dia 31 de janeiro, né, a diplomação, e a partir de 1º de fevereiro eu começo a infernizar a vida da esquerda. Não, brincadeiras à parte, a gente vai ter uma posição política e ideológica, mas eu tenho um conceito, viu, Fernanda? Eu acho que a política, a ideologia, ela tem que ir somente até a página 2. A partir daí eu acho que vem o interesse do cidadão. Então esse negócio de ficar simplesmente, porque o fulano é de esquerda, o fulano é de direita, se o projeto é de um conservador, a esquerda vota contra, se o projeto é de um esquerdista, a direita vota contra. Não. Tem que olhar o interesse da população. Tem que olhar a repercussão do projeto. Eu acho que uma oposição destruidora faz o que fez para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ao longo dos tempos, tem uma oposição destruidora. E isso nos deixou uma conta a pagar com o cidadão gaúcho muito, muito grande. Então, assim, eu tenho projetos, eu tenho propostas. O meu objetivo não será utilizar aspectos ideológicos. Eu quero, acima de tudo, beneficiar o cidadão e usando argumentos praticamente simplórios, ou seja, o que deu certo em outro lugar, vamos tentar fazer aqui para dar certo aqui também, porque chega de Santa Catarina literalmente nos atropelar. Santa Catarina nunca teve um governador de esquerda. O Rio Grande do Sul só teve governador de esquerda. A gente falou sobre a questão dos afazeres do deputado. Para o leigo, o que um deputado estadual... Qual é a atribuição dele, para as pessoas entenderem, o nosso telespectador que está lá do outro lado da telinha, saber o que você vai fazer quando chegar lá? Bom, inicialmente o parlamentar é responsável pela elaboração de leis, aprovação de leis, algumas vindas do Executivo, outras oriundas do próprio Legislativo, e é também responsável pela fiscalização da atividade do Poder Executivo. São as duas, digamos assim, atividades mais prioritárias. Existem outras competências que são dadas ao Legislativo Estadual, mas que ficam num segundo plano, como, por exemplo, a avaliação de contas, investimentos, o orçamento, a discussão de orçamento. Então, são muitos os aspectos que envolvem a atividade parlamentar. Por isso que é muito perigoso quando o pessoal diz, o fulano agora entrou para a política, não vai trabalhar mais. Não, vocês não fazem ideia como um deputado trabalha, ou pelo menos aqueles que estão preocupados com o cidadão. E a gente sabe que não parou por aqui. A gente vai ter segundo turno e as coisas ainda estão acontecendo. E o Rio Grande do Sul tem
uma dívida, existem outros fatores que fogem até da nossa, digamos assim, do nosso conhecimento popular, digamos assim, que realmente não é tão fácil como as pessoas imaginam. Não é não. A gente tem uma eleição e gostem ou não, eu vou dizer uma coisa para vocês. A eleição, ela tem dois lados de uma moeda muito danosa. Ela é boa pelo aspecto democrático, mas ela é terrível para a economia, porque a eleição cria instabilidade. As pessoas não sabem o que vai acontecer. Quando uma eleição é polarizada como a nossa, tanto na esfera federal quanto aqui na esfera estadual, nós temos uma preocupação muito grande em relação à programação de investimentos. Porque, vamos deixar bem claro, quem gera emprego não é o Estado. Quem gera emprego é a iniciativa privada. A empresa, o empresário, ele investe. Então essa história de que, o investimento público é que vai gerar emprego, isso é um discurso jeca, para dizer o mínimo, porque não tem nenhuma razão de ser. Eu estava me controlando até agora, mas você sabe que não dá para segurar. Pode, ele pode falar. Gente, preparem-se que essa entrevista vai dar o que falar. E eu vou dizer para vocês, eu vou dar só um spoiler. No segundo bloco, eu quero ver o lado artístico do Gustavo Vitorino. Ele vai dar até uma palhinha para a gente aqui, prepare-se. Mas vamos voltar para a política. Outra coisa importante, vai pegar a casa bagunçada. O Rio Grande do Sul hoje é um estado insolvente, né? A economia está de pernas para o ar. Nós estamos perdendo empresas, perdendo investimento. A perda do PIB gaúcho deve ser assustadora no final do ano, por conta de má gestão e más gestões sucessivas. Porque assim, o Eduardo Leite foi um governador muito ruim, não tem como negar isso. Mas antes deles nós tivemos outros governadores que fizeram lambança. Eu diria que governador que tentou equilibrar aqui no Rio Grande do Sul e que eu honestamente apertaria a mão com extremo prazer foi a governadora Ieda Cruz. Mas mesmo assim foi a turma lá do PT, do PSOL, do PT, do B, sei lá, PQP, o diabo carrega, foi lá para frente da casa dela incomodar, ameaçar ela, filhos e netos e cachorro, papagaio, ameaçou todo mundo. A governadora Ieda Cruz, ela tentou e conseguiu déficit zero no Rio Grande do Sul. Os outros governadores não, prometeram, falaram muito. Esse que agora é candidato à reeleição, não, né? Ele é candidato à reeleição. Esse certamente eu classificaria como um dos piores governadores do Rio Grande do Sul dos últimos tempos, porque a gente viu o que falou, o que disse e o que fez. Fica em casa, a economia a gente vê depois. A gente está vendo, o nosso PIB vai desabar esse ano. A gente está vendo que o dinheiro de hospitais foi usado para pagar funcionalismo público. A gente está vendo que até os recursos da educação hoje são motivos de investigação por provável desvio de recursos da educação para fins outros. Então, assim, esse governador não tem caso de corrupção, enfim, aparentemente, vamos deixar bem claro, é um cidadão ilibado, mas como gestor, uma tragédia. Como eu te disse, eu acho que a gente sabe que tem muita coisa para arrumar, mas o que, na tua visão, seria o principal? É pegar na educação? É na saúde? É arrumar a dívida? Como é que vai ficar a questão dos impostos? Essa dívida, como é que vai ser paga? Por onde começar a faxina? É que nem pegar uma casa toda bagunçada e por onde que eu vou começar a arrumar? E sabe onde é o início? É na educação. Então, assim, qual é o problema que nós enfrentamos no Brasil nos últimos tempos? Nós tivemos um processo de ideologização nas escolas que deformou muito a nossa juventude. O Brasil está num dos últimos lugares em educação nas Américas. E, ao contrário, o Brasil é um dos países que mais gasta do seu PIB em educação. Então, alguma coisa está errada. Nós estamos gastando errado. Então, essa mudança começa exatamente pela mudança de conceito na escola, desde o ensino básico até a universidade. Hoje nós formamos militantes, mas se você conversar com diretores de RH para avaliar jovens estudantes, você vai ver uma coisa constrangedora, de que a grande esmagadora maioria não está preparada para assumir muitas vezes cargos técnicos que deveriam ser indicados para jovens oriundos da faculdade. O que é isso? Falta de preparo. Se criou no Brasil escolas cívico-militares, que dizem, mas é militarização. Não tem nada a ver com isso. Escola militar é uma coisa, escola cívico-militar é outra.
diferença básica, essencial, que na escola cívico-militar é dar os conceitos de cidadania, de civismo, mas o mais importante, viu, Fernandinha? O mais importante é que na escola cívico-militar, o professor de matemática ensina matemática. Eu te pergunto isso e te digo isso, a gente tem a liberdade por ser colega, porque eu estudei em colégio estadual, estudei no Anne Frank, e a minha filha estudou no Paula Soares, e foi totalmente diferente. Eu tinha merenda, eu tive francês, eu tive uma professora de matemática que eu lembro até hoje, que realmente não sei como eu passei, porque eu fui fazer direito. Quer dizer que você odeia. Mas, enfim, são os melhores e os piores alunos que eles nunca esquecem. E hoje em dia a gente vê que realmente esse colégio não existe mais. Pois é esse tipo de escola, Fernanda, que dizem hoje ser uma escola ultrapassada, do passado, aí vieram com esse tal de método Paulo Freire, que eu acho um gigantesco embuste, para nós, hoje, representa um atraso. Representa um atraso. Hoje você vê pela internet manifestações de jovens que sequer sabem escrever. Profissionais que saem da faculdade e que, se não existisse o corretor do Word, não sobreviveriam. E eu vou dar um exemplo para você, profissionais da nossa área, do direito. Que não passam na OAB. O problema não é só passar na OAB, é que a prova da OAB é uma prova técnica que tem um componente específico de conhecimento, mas principalmente de nervos. E a gente pode falar depois sobre isso, porque a prova da OAB tem um componente psicológico muito E forte. uma reserva de mercado, diga-se de passagem. Você é audaciosa. Porque 3 provas por ano, com a quantidade de inscritos, e cobrando... Ai, desculpa, eu sei que tu faz parte também do conselho da OAB, que eu não posso fazer isso. Mas, assim, é muito dinheiro arrecadado. Esse programa é democrático, não é? Então, programa democrático, a gente critica, elogia, enfim. O que eu me refiro no tocante à prova da OAB, principalmente, a quem passa na prova da OAB. Tem gente que passa na prova da OAB. Sim. E se não existisse o corretor do Word, a maioria dos magistrados encontraria problemas nessas petições, porque tem coisa inacreditável. E isso, gente, que até passou na prova da OAB. A consequência, os cursos de direito fracos, que obrigaram, quando você fala em reserva de mercado, eu mudaria o nome, eu até nem discordaria, reserva de qualidade, porque tem que se entregar uma qualidade mínima de profissional hoje no mercado. E eu acho que tem um componente muito forte na prova da OAB, já que a gente entrou nesse assunto, que é, ou você passa na prova da OAB no primeiro, segundo, terceiro ano, no máximo que você... Depois é muito difícil. Muito difícil. E outra coisa, a gente sabe que a OAB é algo sui generis, não é que nem o Conselho, o CREF, enfim, OAB é OAB, não existe nada igual no mundo. Não, a OAB tem competência constitucional, né? Ela é um órgão ela não é um órgão público, mas também é um órgão privado com regramento público, que obedece a uma série de critérios. Eu sou conselheiro da OAB, fui juiz lá, julgador do Tribunal de Ética, fiz parte do órgão especial, parte de várias comissões da OAB, conheço a OAB-RS por dentro. A crítica que se faz é, muitas vezes, posturas do Conselho Federal da OAB, que não mantém a isenção, por exemplo, que a OAB-RS mantém. A OAB-RS é extremamente plural. Ela recepciona todas as ideologias e os conceitos. Já o Conselho Federal da OAB, não. O Conselho Federal da OAB, a gente viu que durante alguns governos aí, praticamente foi um veículo de militância política e ideológica, com presidentes utilizando a OAB de forma política e que, graças a Deus, foram massacrados pelas urnas. É importante você, que está aí do outro lado da telinha, nosso telespectador, entender um pouco mais sobre o direito, porque ele faz parte da nossa vida. A gente precisa entender para ir atrás dos nossos direitos. A gente sempre bateu nessa tecla lá da época da Rádio Pampa. Entender como funciona todo esse ciclo, como funciona e como a OAB pode ser um órgão que representa o país. Sim, lembra, Fernanda, que nós muitas vezes pregamos ao microfone da Rádio Pampa a tese de que alguns cursos de ciências humanas deveriam ter cadeiras de direito. Verdade. Por exemplo, o curso de jornalismo deveria ter cadeira de direito. Porque o que tem de jornalista escrevendo bobagem?
A gente, e eu fiz o curso de Direito, depois de ser jornalista, que eu fui fazer o curso de Direito, exatamente por isso que alguém disse para mim, rapaz, você não faz ideia, você é um ótimo jornalista, polêmico, eu morava no Rio de Janeiro, alguém disse para mim, você... pensa em fazer um curso de Direito, porque de vez em quando sai cada bobagem lá. E continua acontecendo isso até hoje. Então eu defendo de que eu fiz parte da comissão de educação jurídica da OAB por muitos anos e sempre defendi a tese de que alguns cursos como jornalismo, economia, administração, sociologia, psicologia, esses cursos deveriam ter cadeiras de direito, exatamente porque uma ciência, por mais que ela tenha variáveis para se ter um entendimento de uma determinada matéria, o que não pode ficar de fora nunca é a ciência da lei. Ou seja, eu gosto de fazer isso ou aquilo, mas fazer o isso não é permitido. Então, quando você vai avaliar um aspecto sociológico, você tem que entender que as limitações da lei limitam também uma sociedade. E isso eu acho que faz muita falta no Brasil. A gente mudar o perfil curricular de vários cursos superiores para inserir as cadeiras de direito para que as pessoas tenham uma compreensão maior daquilo que estão aprendendo. A gente trazia convidados de outros segmentos artísticos também que tinham a ver com a música, como uma forma de promover o evento. Então o evento teve uma história maravilhosa em Canela, teve uma história aqui em Porto Alegre bem curta, foram 2 edições, depois mais 2 edições em Bento Gonçalves. Aí veio a pandemia e durante a pandemia nós perdemos o Fernando Vieira. Então assim, é um evento que marcou a história do Rio Grande do Sul, mas que não morreu. Não morreu, porque eu fiz uma promessa a família do Fernando Vieira, a Manu, a Antonella, o Fernandinho, fiz uma promessa a eles que a gente vai fazer pelo menos mais uma para homenagear o Fernando Vieira. E olha, são dezenas de artistas que já se colocaram à disposição para participar do evento, para homenagear o nosso Fernando Vieira. Então, a Festa Nacional da Música deve ser uma das novidades, quem sabe para 2023. E a gente vai trazer artistas de todos os segmentos. Porque isso era o diferencial da Festa da Música.